Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos a perplexidade de Herodes diante da identidade de Jesus. Interessante nós notarmos que os evangelhos desses dias são evangelhos que vão nos colocando diante da dificuldade das pessoas de darem o passo na fé. Ou seja, nós vimos há 2 dias atrás o evangelho de Nazaré, onde os parentes de Jesus tinham dificuldade de dar o passo na fé. Agora nós vemos a dificuldade de um rei, o rei Herodes, que começa a se perguntar quem é Jesus. E ao redor de Jesus, então, começa esta boataria, de que ele seria a reencarnação de algum profeta antigo ou de João Batista. Esta boataria vai culminar depois no Evangelho em que Jesus pedirá a São Pedro, aos seus apóstolos, e São Pedro responderá em nome dos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Sendo assim, Herodes nos serve como sendo esse tipo da consciência atormentada, que não dá o passo da fé exatamente porque, para dar o passo da fé, ele precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele errou. É interessante então vermos isto. Lá, os habitantes de Nazaré nem sequer se sentiram atormentados. Eles simplesmente já decretaram: este Jesus que nós vimos crescer, ele não pode ser o Messias. Herodes, pelo contrário, ouve falar dos grandes milagres e portentos de Jesus e começa a ter uma propensão para reconhecer nele alguma coisa de divino, alguma coisa de sobrenatural, pelo menos alguma coisa de mágico, poderíamos dizer. No entanto, para que ele consiga realmente enxergar Jesus e dar o passo da fé, ele precisa bater no peito e fazer um mea-culpa e dizer: minha vida foi toda errada até agora. Até agora eu vivi em uma união ilícita. Até agora eu resolvi até mesmo matar e derramar sangue inocente de João Batista para cobrir com esse sangue a vergonha da minha união ilícita. Herodes não quer se encontrar com a sua consciência, bater no peito e dizer: pequei. Se ele tivesse feito isto, ele poderia dar o passo da fé. Se Herodes tivesse feito isto, ele poderia ter se encontrado com Jesus de verdade. Ele poderia ter verdadeiramente mergulhado na verdade do Cristo. No entanto, ele não fez isso. Herodes, portanto, é o protótipo destas consciências tormentadas que, nas suas crises existenciais, buscam a Deus ou buscam algo de divino. Quantas e quantas pessoas são assim, que buscam, crendices, desde duendes até cristais, pirâmides, pessoas que vão atrás de todo tipo de magia para alguma coisa de mística, para uma energia positiva, mas não são capazes de se encontrar com o divino, porque não são capazes de se encontrar consigo mesmas. Herodes é assim. Se ele tivesse se encontrado com a sua consciência e mergulhado para ver a voz do Cristo que já falava dentro dele, ele seria capaz de reconhecer a voz do Cristo que pregava fora dele. É assim a conversão. São essas duas vozes que precisam ser ouvidas. Mas se nós não mergulhamos dentro de nós, se nós não queremos nos encontrar com a nossa miséria, para, uma vez mergulhados na nossa miséria, irmos mais fundo ainda e mais fundo ainda até ouvir a voz de Jesus que nos chama e que nos ama, nós nunca daremos o passo da fé, como iremos ver São Pedro dar. Mas, se é assim, ainda tem tempo. Nós podemos fazer isso.
faça seu exame de consciência, peça perdão dos seus pecados e peça a Deus todos os dias mais fé, mais fé. Ele certamente irá ouvir sua oração. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.